Olá pessoal, boa noite, começando aqui mais um TalkNet, hoje sexta-feira, né? Até que enfim é sexta-feira, chegou a sexta-feira e o nosso TalkNet especial, porque hoje tem sorteio lá para o nosso Hope Valley, dia 15 de maio estaremos juntos lá curtindo um fim de semana sensacional. Muito bom ter você aí, mais um dia chegando, já é sábado, né? Daqui a pouquinho o dia chega com sol maravilhoso e eu espero que no bate-papo de hoje à noite, no nosso TalkNet, a gente quebre alguns tabus e que você conheça alguns pontos de vista do lado sobrenatural, né? Tem muita coisa escondida, tem muita coisa que é verdade, tem muita coisa que é mentira, tem muita fantasia, muita cultura envolvida em tudo isso. E nessa noite nós vamos bater um papo sobre o sobrenatural. E aí, você tem medo? Você tem medo de mula sem cabeça? Você tem medo de fantasma? Você tem medo de lobisomem? Você já viu alguma manifestação demoníaca? É esse bate-papo que nós vamos ter hoje à noite aqui no nosso TalkNet. Seja bem-vindo, é só entrar aí nas nossas redes sociais aí, se você quer algum tema importante, um tema que você julgue tabu, que você quer discutir aqui, nós estamos aqui para esse bate-papo, tá? Sem muita pretensão, não tenho a pretensão aqui de transformar não a sua vida, só de levar uma mensagem que de alguma forma possa abrir a tua mente para um horizonte que talvez foi fechado por uma cultura religiosa que tem transformado pessoas em robôs, em escravos de uma religião, né? Que você se liberte da religiosidade, que você se encontre com um caminho verdadeiro que vai tirar um fardo de cima da tua cabeça e vai te projetar para sonhos maravilhosos, horizontes incríveis que estão aí à nossa espera, só você deixar isso acontecer na tua vida de forma especial. Lembrando sempre para você entrar lá no nosso canal no YouTube, que é o Missão Destaque com C mudo no final, dá o seu like, vai ajudar muito a gente. Pessoal, vou aqui dar uma pausa na nossa música, mudar um pouco o nosso ritmo musical. Estamos ao vivo, manda para mim se você quer alguma pergunta, quer interagir com a gente, eu estou aqui aguardando você, tá bom? Vamos juntos aí até meia-noite 20, meia-noite 25, ou se o assunto determinar, porque eu vou contar algumas experiências minhas, olha que legal, hein? Eu não tenho muito o que falar, a não ser falar das verdades que sempre estiveram na minha vida. Então vou compartilhar com vocês um pouco dessas verdades, tá bom? Então, se você quer discutir no meio do assunto, se você tem alguma dúvida, interage com a gente aqui, vai ser um prazer responder as perguntas para vocês, tá bom? Vamos trocar o fundo musical aqui, a gente está curtindo aqui uma música sensacional do Luther Vandross, mas vamos por um tema mais tranquilo aqui para a gente começar esse nosso bate-papo, né? Esse bate-papo do TalkNet desta noite de sexta-feira. E daqui a pouco tem um sorteio, hein, pessoal? Bom, turma, para a gente começar esse bate-papo sobre o sobrenatural, né? Meio redundante sobre o sobrenatural, mas é um assunto polêmico, né? Tem muita gente que não gosta desse assunto. Parte da igreja fica muito preocupada porque algumas igrejas, ou as mais históricas ou conservadoras, na sua grande maioria, na sua doutrina, elas não acreditam em manifestações espirituais, nesse caso especificamente da possessão demoníaca, né? Desses fatos. E dentro da leitura que eu vou fazer para vocês, eu quero construir uma ideia que eu passei quase que 30 anos pesquisando, estudando, vivenciando, e eu quero compartilhar isso com você, tá bom? Sobre essas experiências espirituais, principalmente sobre o lado sobrenatural, o lado que afeta as pessoas do ponto de vista possessão demoníaca, ou do ponto de vista psique, porque muitas coisas também, viu, pessoal, é mais uma encenação, é muito mais da psique humana, da natureza humana, do que propriamente uma manifestação sobrenatural. Então, para a gente começar o nosso bate-papo hoje, nós vamos lá para o livro de Marcos, no capítulo 5, tá? Marcos 5, e é interessante que a palavra de Deus traz assuntos interessantes. Marcos 5 fala sobre o endemoniado gadareno, lá de Gadara, e é uma passagem em que Jesus Cristo relata ações que aconteceram envolvendo esse fato. Eu tenho certeza que daqui
nós podemos dar um pontapé inicial para tanta coisa que será discutida nesse nosso bate-papo do Talknet hoje. Então, em Marcos 5, nós temos o seguinte relato aqui. Intermitentes chegaram à outra margem do mar, a terra dos Gadarenos. Ao desembarcar, logo veio dos sepulcros ao seu encontro um homem possesso de espírito imundo, o qual vivia nos sepulcros e nem mesmo com cadeias alguém podia prendê-lo, porque tendo sido muitas vezes preso com algemas e cadeias, elas não foram suficientes para segurá-los e os grilhões eram despedaçados e ninguém podia subjugá-lo. Ainda ele costumava andar de dia e de noite clamando por entre os sepulcros e pelos montes, ferindo-se com pedras. Quando de longe viu Jesus, correu e o adorou, exclamando em alta voz: Que tens eu contigo, Jesus, Filho do Altíssimo? Peço-te que, por Deus, não nos atormentes. Porque Jesus lhe dissera: Espírito imundo, sai desse homem. E perguntou-lhe: Qual é o teu nome? Jesus. E esse demônio respondeu: Legião é o meu nome, porque somos muitos. E rogou-lhe encarecidamente que os não mandassem para fora do país. Ora, bastava por ali um monte e uma grande manada de porcos estava presente naquele lugar. E os espíritos imundos pediram a Jesus, dizendo: Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. E Jesus o permitiu. Então, saindo os espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada, que era de cerca de 12.000, se precipitou despenhadeiro abaixo, para dentro do mar, onde se afogaram. E os porqueiros fugiram e anunciaram a toda a cidade e pelos campos o que havia acontecido. O que eu quero deixar registrado é que a palavra diz que esse homem estava possesso, ele estava possuído. E aí, pessoal, como é que a gente encara esse drama? Você já viu alguma manifestação sobrenatural? Isso já aconteceu próximo de você? Você já viu um demônio realmente manifestado? Esses fatos acontecem. Eu falei sobre lobisomens, sobre mulas sem cabeça, e aí nós temos histórias assim incríveis, né? Você entende que o folclore está sempre inserido na cultura e na formação de um povo, e da mesma forma isso atinge também a questão religiosa. A gente fala da mula sem cabeça, por exemplo, no norte do país, região lá do Amazonas, Santarém e outras cidades. Era muito comum se falar da mula sem cabeça, mas na verdade a mula sem cabeça era simplesmente uma situação química que estava acontecendo naquela região pelo depósito de muitas folhas, muito material orgânico. Sobre aquelas folhas se formava gás, e principalmente o gás metano. E quando esse gás metano saía e ele encontrava o oxigênio na superfície, ele acendia. E ele tinha uma chama azul, porque é uma característica desse gás misturado com oxigênio e a composição orgânica daquelas folhas que estavam depositadas sobre a região da floresta amazônica. Então, conforme aquele gás corria, parecia uma serpente, muitas vezes um animal, pegando fogo correndo entre as árvores e as folhagens da floresta amazônica. E isso foi denominado como a mula sem cabeça naquela região, incorporado a toda uma cultura não apenas social, mas também religiosa. E eu vou começar aqui contando para vocês um fato muito interessante, eu acho que vai chamar muito a tua atenção, e vou deixar a parte mais importante da minha experiência espiritual para o final. Mas esse fato foi muito interessante, nós vamos perceber nesse fato o quanto a sociedade, a percepção do meio em que vivemos, atinge também a nossa vida, tanto espiritual como social. Eu estava numa grande igreja aqui em São Paulo, eu era co-pastor dessa igreja, era por volta de 1 da tarde, quando de repente eu me deparei com um telefonema que pedia que eu fosse socorrer uma pessoa que estava próximo daquela igreja, ela estava bem no centro de São Paulo,
E essa pessoa estava simplesmente transformada num lobisomem. Olha que coisa louca! A hora que eu vi aquilo, eu já tinha uma certa experiência com tudo isso, mas eu fiquei realmente assustado e meio descrente nisso. Chamei mais um amigo e falei, olha, nós temos que ir aqui, pertinho aqui da São Luís, porque diz que um morador aqui está dando trabalho nesse apartamento e ele se transformou num lobisomem. Olha que coisa louca, gente. E eu peguei esse amigo e nós fomos a pé ali em direção ao apartamento, ao endereço que nos foi dado. E quando nós chegamos naquele apartamento, havia um tumulto muito grande e já nos apresentamos. Olha, nós fazemos parte da igreja aqui do lado e a pedido de alguém aí estamos aqui para tentar ajudar de alguma forma. E uma senhora dona desse apartamento, moradora, nos chama e entramos naquele apartamento. Pessoal, eu não vi realmente esse homem totalmente, melhor dizendo, transformado num lobisomem. Mas impressionantemente, quando eu me aproximei desse senhor, na época devia ter uns 50, 55 anos de idade, ele ainda tinha muitos pelos pelo corpo. E esses pelos, à medida que eu me aproximei, eu percebi que esses pelos diminuíam e entravam na pele dele. Eram muitos, muitos pelos. E qual não foi a minha surpresa que eu conheci a filha dessa senhora, desse senhor, e ela muito assustada, chorando, disse que o pai literalmente foi coberto de pelos, teve o seu rosto deformado e uivava como um cão louco dentro de casa. E essa foi uma experiência realmente marcante. E depois, trabalhando pesquisas, buscando entendimento de tudo isso, nós percebemos que tudo isso que compõe o ambiente em que vivemos, nessa nossa sociedade, quantos filmes, né, que nós assistimos de lobisomem, de vampiros, e isso muitas vezes acaba sendo utilizado pela entidade maligna ao ponto de se transformar muitas vezes naquilo que nós trazemos para dentro da nossa vida numa composição mental. O fato de estarmos vivenciando filmes, isso acaba embutindo na nossa mente todo um conceito sobre essa fantasia que muitas vezes, por ação maligna, acaba se transformando em realidade. Espero que vocês entendam o que eu quero dizer. Não é que você não pode assistir um filme de terror, não é nada disso. Só estou dizendo que o maligno usa isso. Mas isso não foi o maligno, foi outra coisa. Por que eu li primeiro esse texto para que a gente crie uma estrutura? Porque ali fala da possessão demoníaca. Havia demônios na vida daquele homem. Quando Jesus se aproxima, eles se manifestam e ficam preocupados e não querem que Jesus os tire daquele lugar e pedem para sair daquele homem e se projetar nos porcos, né? E olha que interessante que assim que eles entram nos porcos, eles se jogam no mar e ali morrem. E a Bíblia relata que era uma manada de 12.000 porcos aproximadamente. Gente, isso para aquela época, numa cidade como Gadara, é muita coisa. Talvez fosse a maior manada existente naquela região. 12.000 porcos, 12.000 demônios dentro de um corpo humano. Esse homem andava se rasgando, tinha suas faces alteradas. Ninguém conseguia prender. Você imagina o que é a força sobrenatural, porque ele era preso com algemas, né? Quando fala cadeias, ele era literalmente preso, amarrado, e nada disso podia segurar esse homem. Ele quebrava. Era uma força que não era humana, era sobre-humana, era sobrenatural, era fora do natural. Ele tinha, por concessão desse espírito maligno, uma força que excedia a natureza humana. Então tudo isso nos habilita a acreditar nessas manifestações como essa. É a experiência que eu vi de um homem, e segundo o relato, se transformou num lobisomem. Eu, ao chegar ali, fui testemunha ocular, eu vi o fato ali, eu vi os pelos penetrando de volta na pele daquele homem. Algo que realmente naquele momento me assustou bastante, mesmo tendo uma experiência muito grande com esse tipo de manifestação. E o interessante é que à medida que a gente vai
vivendo, né, vivenciando a palavra, vivendo experiências, a gente vai se fortalecendo, né, crescendo na fé e criamos patamares que são totalmente diferentes, né, sobre tudo isso que acontece. Logo que eu me converti, eu demorei um tempo para ter uma vivência mais profunda na igreja, mas por volta de 1985, eu estava prestes a completar 18 anos, eu fui separado para ser um pastor numa igreja aqui em São Paulo. Eu me converti em 1981, de 81 para o finalzinho de 84, eu passei esse período um pouco curtindo discoteca, um pouco trabalhando, um pouco no mundo, um pouco na igreja, né, como popularmente falamos, para você entender. Eu não gosto muito de usar esse termo, mas é mais ou menos isso. Mas a partir de final de 84 para 85, eu realmente passei a viver de forma integral a Igreja do Senhor Jesus Cristo. E ali eu fui separado, e era a minha primeira experiência. Então você imagina, eu estava na igreja já há 4 anos, mas na verdade eu não vivi experiências sobrenaturais. Eu via pastores expulsando demônios, mas eu tinha um pouco de medo. Na verdade, eu vivia uma vida dupla ali, né? Porque eu frequentava a igreja, mas eu não acreditava naquilo que eu via. Eu achava que alguma coisa ali não era verdadeira. Mas chegou o meu dia, e o pastor disse, olha, a partir de sexta-feira você estará na igreja aqui como co-pastor. E ali foi minha primeira experiência. Eu fiquei a semana inteira ali, entre aspas, né, me preparando para esse dia, jejuando, orando, participando de uma série de atividades, e quando chegou o dia eu adentrei a igreja, fui lá no fundo, no escritório, ali eu tive um tempo de oração, mas eu confesso para vocês que o meu coração estava aflito, eu estava com muito medo, era um misto de vontade de ver a coisa acontecer e covardia. Eu senti uma covardia da minha parte, um certo, não vou dizer que era medo, mas um receio do que poderia acontecer. E eu me dirigi ao banco, né? Sentei para que fosse iniciado o culto, e quando eu sentei naquele lugar, eu comecei a orar a Deus para que Ele estivesse comigo ali naquele momento. E quando olhei, pessoal, para o lado, 2 pessoas, literalmente endemoniadas, sentaram do meu lado. Uma à minha direita e uma à minha esquerda. E aí eu confesso para vocês, o coração disparou, o medo disparou. Falei, meu Deus, eu vou encarar 2 logo de uma vez aqui, porque você via pela atitude das pessoas que estavam do meu lado, a forma rígida com que eles estavam sentados, e aí bateu aquele medo, bateu aquela covardia. Eu me levantei e fui uns 3 bancos para frente. Sentei ali no banco da frente, e eu confesso para vocês que um sentimento de remorso, Deus falando comigo, você é um covarde, né? Você não precisa ter medo. Sabe aquelas palavras que Deus fala no nosso íntimo? Eu comecei a ser bombardeado por esses sentimentos de covardia, de medo, e eu falei, puxa vida, Senhor, me perdoa, né? Eu não deveria ter saído dali, eu preciso confiar em Ti. E eu estava fazendo essa oração com os olhos fechados. Quando eu abri os olhos, pessoal, eu estava cercado de gente daquele mesmo estado. Ali atrás eram 2, mas nesse momento tinham 4 pessoas que literalmente estavam possessas de demônios. E eu falei, vou ficar aqui e vou confiar em Deus. No momento da oração, o pastor disse, pega na mão do seu irmão aí que nós vamos orar. Eu fui lá, agarrei de um lado, agarrei do outro, fechei os olhos, e ali nós começamos a clamar a Deus para que Ele trouxesse o Espírito Santo sobre a vida daquelas pessoas e que houvesse uma libertação de todos esses espíritos que foi relatado na experiência de Jesus em Gadara, sobre aquelas pessoas. E naquele momento que eu comecei a clamar e orar, eu fui jogado, pessoal, 4 bancos para frente com uma força que até hoje eu não consigo explicação. Aquelas pessoas me projetaram, me jogaram 4 bancos para frente da igreja, eu caí, quase me machuquei lá. Já vieram os pastores, começaram a orar por aquelas pessoas, e essa foi a minha primeira experiência espiritual. E ali eu comecei a sentir o poder do nome de Jesus.
eu comecei a ganhar confiança. Eu falei, puxa vida, o nome de Jesus tem poder, né? No momento em que eu clamei, Jesus age sobre a vida dessas pessoas. Quando aqueles espíritos ouviram falar no nome de Jesus através da minha boca, eles não suportaram esse nome. E me agrediram e me jogaram para frente num momento de desespero, porque esse nome, o nome de Jesus, incomodava aqueles demônios, incomodava aquela manifestação que estava sobre aquelas pessoas à minha volta. Essa foi a minha primeira grande experiência espiritual. Logo depois eu fui convidado pelo pastor, né, ou convocado pelo pastor, a ir buscar algumas imagens de um centro de magia negra, em Bom Sucesso, isso é meados de 1985. Para quem conhece Guarulhos, Bom Sucesso hoje ainda é uma região muito grande, mas de muita mata. Você imagina Bom Sucesso em 1985? Eu peguei mais 4 amigos e nos dirigimos para aquela região, para aquele local onde existia um altar dedicado à magia negra, para que a gente trouxesse esses ídolos. E por que o pastor nos mandou lá, pessoal? Porque a dona desse local, desse altar, desse centro, solicitou à igreja que mandasse alguém buscar, porque por 3 vezes ela tentou tirar as imagens de casa. E todas as vezes que ela tentou tirar essas imagens de casa, o que aconteceu? A primeira vez ela caiu da escada, era um barranco, né, dentro de um mato, e tinha uma escadinha, ela caiu e quebrou a perna. Não conseguiu, estava com um saco cheio daquelas imagens. E ela teve que voltar. Depois que ela melhorou dessa queda, se recuperou, ela está saindo do portão e ela é atropelada por um ônibus. Também não conseguiu levar. A terceira vez, ela sofreu um infarto, também saindo desse portão. Então ali havia um caso muito sério e o pastor determinou que nós fôssemos até esse local e retirássemos esses ídolos. Bom, chegamos lá, arrebentamos o portão, entramos, né? E era um altarzinho dentro de um barraquinho de madeira, e nesse altar estavam aquelas imagens, né, daqueles demônios que vocês estão acostumados a ver em algumas casas de produtos de Umbanda, né? Exu Caveira, Zé Pilintra, Beelzebu, Lúcifer e tantos outros que a gente percebe. E nós olhávamos ali por aquelas brechas, né, aquele barraquinho de madeira, que aquele altar estava intacto. Mas movidos de uma fé, e antes de entrar, nos reunimos ali, fizemos um círculo, demos a mão e começamos a orar a Deus, pedindo que Jesus nos ajudasse nesse momento, que nós pudéssemos tirar aqueles ídolos, né, que estavam naquelas imagens possuídos, né? O mal estava dentro daquela estátua de gesso, eles estavam representados ali e de alguma forma o poder deles estava materializado naquelas imagens de gesso. E quando nós estávamos no meio da oração, nós somos assustados, né, surpreendidos por um grande barulho dentro desse barraquinho. E aí, imbuídos de uma grande fé, já tínhamos orado, vamos lá. Metemos o pé na porta, aquela porta de madeira caiu quando nós entramos, pessoal. Todas aquelas prateleiras, né, aqueles altares, estavam no chão, com todas as imagens quebradas. E nós voltamos assim com muita alegria, porque a experiência foi tremenda. Quando nós chegamos na igreja, falamos, pastor, se quer, nós precisamos... eu não tive como entrar, pastor, porque quando nós chegamos lá, as imagens já estavam todas destruídas, não precisamos tocar naquelas imagens. E eu percebi naquele momento o poder de Deus agindo na minha vida através do nome de Jesus. E a nossa fé vai se construindo, vai crescendo. Depois dessas 2 primeiras experiências, eu vivi centenas, talvez até milhares. Não dá para contar, mas foram muitas experiências nessa área sobrenatural. E para a gente encerrar o nosso papo de hoje, vou contar a grande e última experiência para vocês. Ela aconteceu na Avenida Paulista, né? Isso era meados de 1993. Me perdoem se eu errar a data, que eu não me lembro bem,
mas nós íamos ter um grande movimento ali na Avenida Paulista, e eu estava em outra igreja, e essa igreja tinha o que estava chegando no Brasil, que era o Ministério de Cura e Libertação. Chegando nesse ministério, eu já tinha uma certa experiência, né, com tudo isso. Eu fui convidado a participar desse grupo que estava orando para um grande evento que acontecia ali na Avenida Paulista. E Deus, segundo essa senhora, a coordenadora desse projeto, revelou para ela que num grande prédio da Avenida Paulista, no alto de uma torre, existia um demônio que estava sentado ali dominando a cidade de São Paulo. E cada um daquele grupo teve uma determinação. Olha, você vai orar desse lado, você vai orar do outro. E coube a mim, e outros também, mas a parte, entre aspas, eu achei a parte pior. Edson, como você tem um pouco mais, entre aspas, de experiência, vou pedir para você ir no último andar do prédio, e lá na torre eu vou pedir para que você ore pela cidade de São Paulo por esse evento. Falei, tudo bem, tranquilo, né? O diabo nunca me assustou, e muito mais depois dessa experiência. Deus é maravilhoso, né? Eu sei do poder de Deus. Não existe medo para aquele que confia em Jesus Cristo. Ele é o Senhor do universo. Não há demônio, não há Lúcifer, não há nada que seja maior do que Deus, e nada pode suportar o nome de Jesus. Então o medo já não existia muito, e ele deixou de existir por completo. Então eu nunca mais, desde essas duas primeiras experiências, tive medo de nada, né? Porque o meu Deus é o Criador de todas as coisas, e todo o poder está sobre Ele, e todos aqueles que estão guardados por Ele recebem autoridade em nome de Jesus Cristo para exercer esse poder, né? E falei, vou lá, sem problema algum. E aí, pessoal, me dirigi ao elevador, muito escuro. Lembre-se que nós estamos à noite, acho que era por volta de 11 horas da noite. Então o prédio está sem função, né? Ele não tem as pessoas trabalhando ali, mas havia uma autorização especial para que nós estivéssemos ali naquele lugar. Cheguei no elevador, apertei o botão do último andar e ali eu estou subindo. Estou subindo, levou um tempo porque é um prédio muito alto, e cheguei no último corredor. E esse local é um local onde antigamente tinha muitos e muitos estúdios de rádio. Sabe aquela rádio de antigamente que se fazia ao vivo? Então você precisava de muitos estúdios. Os estúdios eram um do lado do outro. E ele estava preservado, ele se tornou um patrimônio histórico daquele local. Então eles resolveram preservar a imagem, os estúdios da época, né? Então estava tudo intacto, né? Como era na época das rádios novelas e tudo isso. Então imagine que aquele local, pessoal, era todo revestido de um carpete vermelho. Todas as bordas dos vidros que faziam a acústica daquele local eram de madeira escura. E não havia luz, porque o prédio, se lembre, ele está sem função ali. Então a luz que estava acesa nesse corredor são aquelas luzes de emergência, né? Cada 5 metros ou 3 metros, você tem uma luzinha acesa ali que ilumina muito mal aquele lugar. Então abri a porta ali do elevador e me deparei com esse corredor. E o coração deu uma acelerada, sabe? Eu falei, puxa, que corredor macabro, né? Como a gente assiste naqueles filmes de terror. Olhei aquilo, a iluminação muito fraquinha, apenas a luz de emergência. Mas eu não tenho o que temer, né? Eu tenho Deus, eu temer o quê? Aquele medo da natureza humana. Mas o medo na alma e no espírito já não existe mais para aqueles que estão em Cristo. Então o meu corpo se assustava um pouco. Mas na minha alma e no meu espírito, a paz, havia paz naquele momento. Então me dirigi no corredor e ali eu comecei a orar por aquele corredor e fui passando, era um corredor longo. E passado, acho que uns 3 ou 4 minutos, que eu devo ter dado uns 100 passos mais ou menos, eu sinto uma pressão muito forte no meu peito, sabe, um aperto no peito, e eu senti Deus falando claramente comigo, volta. E eu falei, vou voltar. Então eu dei meia volta e continuei caminhando. Pessoal, quando eu olhei, eu não vi mais o elevador. Eu só vi um corredor. Falei, bom, como eu andei uns 100 passos, pensei comigo, o elevador deve estar à frente, a luz deve ter apagado
Então, pela distância, eu não estou enxergando. E eu continuei caminhando naquele corredor. E eu contei os passos, eu dei mais de 100 passos e eu não estou vendo o fim desse corredor. E aí, quando eu cheguei a essa conclusão, aí realmente o meu coração disparou. O coração humano disparou, a natureza humana disparou. Eu falei, meu Deus, o que está acontecendo aqui, né? E continuei. Eu dei mais 100 passos. E eu não vi o fim daquele corredor. Aí, naquele momento, eu comecei a clamar por Jesus. Falei, Jesus, me ajuda. E aquela opressão, aquele mal-estar, como se muitas pessoas estivessem me observando, eu não olhava para a direita, não olhava para a esquerda, eu estava focado em tentar encontrar o elevador ali na frente, mas nada de elevador. Eu cheguei a contar 300 passos e não existia mais o elevador naquele lugar. E eu clamando a Deus, Senhor, me ajuda, em nome de Jesus, me ajuda a sair desse lugar. E nesse momento eu vejo uma luzinha aparecer. Lá na frente, tinha mais ou menos uns 50, metade desses 100 passos. Eu continuei caminhando em direção àquela luzinha, a luzinha foi aumentando, e aí eu enxerguei. Quase 500 passos eu enxerguei o elevador. Quando eu cheguei no elevador, Deus falava claramente para mim, não olhe para trás. Eu simplesmente entrei no elevador, coloquei a mão para trás e apertei sem olhar o primeiro botão que fechava o elevador e que o fazia descer lá para o térreo. Desci, orei mais um pouco, contei esse fato para todos, tivemos mais um tempo de oração, mas foi depois de 30 e poucos anos de evangelho, de convivência com Jesus Cristo, uma experiência realmente sobrenatural. Eu não sei como é o inferno e espero nem um pouco ter ideia de como ele é. Espero estar no paraíso com Jesus Cristo. Trabalho todos os dias para isso, para que a graça e a misericórdia dele me alcance e que eu tenha o direito de ter a eternidade ao seu lado. Mas literalmente é algo muito opressor, algo terrível que transcende tudo isso que nós vemos todos os dias. Então esses fatos sobrenaturais que nós vemos no dia a dia, eles são reais, mas isso não pode, de maneira alguma, atormentar nossa vida. Maior é aquele que habita em nós do que aquele que habita no mundo, diz a palavra do Senhor, né? Quando nós temos Deus na nossa vida, quando o Espírito Santo faz morada no nosso corpo, a casa está cheia. E demônios não podem entrar aqui, porque eles encontram aqui a graça de Deus, o poder de Deus no nosso corpo. Por isso que nós falamos muito, olha, cuide do seu corpo, porque ele é templo desse Espírito de Deus, o Espírito Santo. O Espírito Santo habita nesse corpo físico. Você é constituído de corpo, alma e espírito. O corpo é o físico, a alma, as emoções, o espírito, o fôlego de vida, o selo de Deus sobre nós. Então, quando nós cuidamos do nosso corpo, nós estamos cuidando da casa do Espírito Santo. E quando essa casa está cheia do Espírito Santo, nada, absolutamente nada pode chegar na nossa vida. Seja lobisomem, fantasma, o saci pererê, a mula sem cabeça, nada disso chega até nós, porque temos a proteção do grande Deus. Alguns, psicologicamente, incorporam isso. Muitas vezes não são manifestações demoníacas, são ações do psique. Eu, num acampamento há mais ou menos uns 15, 12 anos atrás, mais ou menos, estava cuidando de jovens, era um culto da fogueira que nós fizemos num acampamento, e houve uma manifestação demoníaca nessa igreja. E quando eu cheguei nessa igreja, fui chamado, olha, chama o Edson lá para nos ajudar, porque o cara está dando um trabalho na igreja, está gritando, está agredindo pessoas. E eu fui lá, né? Eu fui lá e coloquei a mão sobre a vida desse homem. E esse homem me mordeu. E pessoal, por experiência, né? A gente já viveu tanto, como eu estou contando para vocês, tantas experiências com o poder de Deus, eu percebi que aquilo não era demônio, porque o demônio não toca em você. Quando o Espírito Santo está em você, essas entidades sobrenaturais, espirituais, malignas,
não suportam sequer tocar em você. É como se o nosso corpo fosse totalmente revestido de uma chama, de um fogo espiritual celestial. Nós não vemos, mas eles vêm. E quando eles tocam, se aproximam, eles começam a gritar, ficam desesperados. Eu sabia que quando alguém me agride, isso não é demônio, porque o demônio de verdade, as obras malignas não suportam aqueles que são protegidos pelo Espírito Santo em nome de Jesus. Então, quando ele me mordeu, eu sabia que aquilo não era demônio. E aí eu derrubei ele no chão, né? Ele era um pouco magrinho, eu sou um cara meio grandão. E ali eu disfarcei, coloquei a mãozinha sobre a cabeça dele, pessoal, e comecei a orar e comecei a apertar o pescocinho dele, sabe? Coloquei a mão no pescocinho dele e ele começou a ficar sem ar. Eu falava, em nome de Jesus, você está liberto, não está? E quando ele viu que ele ia ficar sem ar, que ele ia chegar a desmaiar ali, ele, tô liberto, tô liberto nada. Não tinha demônio ali, aquilo não era demônio, era o cara criando toda uma situação para constranger a igreja, para criar um momento de perturbação. Então esses fatos, eles acontecem. O cara está ali gritando como um demônio, mas não tem nada de demônio. É simplesmente uma manifestação da natureza humana, do psique humano. A psicologia explica isso, né? Dr. Charles sabe disso. Se a Jussara, que é psicóloga, também estiver assistindo, sabe o que são essas manifestações, e elas existem, tanto as espirituais como as manifestações psicológicas. E nós precisamos ter discernimento para identificar o que é realmente algo sobrenatural, como aconteceu em Gadara com Jesus, como daqueles que estão simplesmente criando uma situação dentro do momento difícil do seu psique, de um trauma, ou de um problema mental, de uma doença. E tudo isso a gente precisa levar em consideração. Mas o Brasil inteiro é carregado dessas manifestações, sejam elas verdadeiras do ponto de vista sobrenatural, sejam elas psicológicas, patologias, né, da mente humana. Mas elas existem. Mas o que eu quero deixar de mais importante essa noite é que, retomando o nosso assunto, quando nós temos o Espírito Santo, Jesus Cristo em nossa vida, nada disso para nós tem importância. A importância que tem de você conhecer isso é de ajudar pessoas. Então esse nosso bate-papo aqui é para esclarecer isso, né? Que você que tem Jesus, e realmente tem Jesus, né? Não é para você sair se aventurando, porque a Bíblia também relata que algumas pessoas tentaram expulsar demônios no tempo da primeira igreja e simplesmente apanharam, né? O demônio chegou a dizer, olha, você está expulsando a gente aqui em nome de Paulo? Paulo eu conheço, Jesus eu conheço, mas vocês eu não conheço não. E foram lá e espancaram essas pessoas que estavam expulsando em nome do Deus de Paulo, né? Então não é isso, mas se você tem realmente uma vida, como eu tenho dito todos os dias, em Cristo, toda a autoridade do universo foi te dada. Em Cristo Jesus não há mais temor para aqueles que verdadeiramente são filhos de Deus. Infelizmente, nem todos que estão dentro de uma igreja são cristãos. Né? Nem todo que chama Jesus de Senhor, Senhor, pertence a Ele. Ele nos orientou. Muitos naquele dia vão dizer, Senhor, em Teu nome eu expulsei demônio, fiz milagre, fiz maravilha, fiz isso, o paralítico andou, e Jesus vai dizer, eu nunca vos conheci. A igreja está cheia de gente, mas de um povo vazio de Deus. Mas se você verdadeiramente entregou sua vida a Jesus Cristo, todo o universo está colocado à sua disposição. Porque é isso que Deus nos oferece, o poder absoluto no nome de Jesus Cristo. Por isso você vê Deus transformando vidas, curando pessoas e derramando sua misericórdia, que é o bem mais precioso que nós temos, a vida eterna sobre aqueles que são pecadores como eu, cheio de falhas e defeitos, mas a sua graça, a sua misericórdia nos alcançou. E que coisa linda! Por isso eu sempre falo, turma, não
Vale a pena estar correndo atrás de coisas que são tão passageiras, construir coisas que daqui a pouco deixam de existir. Deus não está preso numa roupa, Deus não está preso num carro, Deus não está preso em palavras. Deus deve estar no teu coração, na tua vida. E a tua vida não pode ser regida por aquilo que você faz aqui nessa terra. Porque esse mundo não pertence a Jesus. Esse mundo não é dele, o reino dele não é daqui. Coloca isso na tua cabeça. Portanto, se o reino de Jesus não é aqui, também não é nosso. Eu amo acordar de manhã, respirar. Eu gosto de ver a natureza, ver o sol amanhecer, ver o pôr do sol. Eu fico no Hope Valley, que tem um pôr do sol maravilhoso. Eu sento à tarde e fico apreciando o universo, o céu, os pássaros, a beleza de tudo isso. E olha, o que Deus tem preparado para nós é infinitamente mais lindo do que isso que nós vemos todos os dias. E eu não quero perder o meu tempo buscando essas coisas aqui. Eu quero me preparar para ver essa maravilha que Ele fez para todos aqueles que entregam sua vida e entendem o plano de salvação dele para todos nós. Então esse é o meu desejo, que você viva uma vida verdadeira, sem maquiagem, sem duas faces para o Senhor. Porque nós os conhecemos de forma superficial, né? Nos conhecemos exteriormente apenas, mas Deus me conhece por dentro. Deus te conhece por dentro. Hoje o pessoal fica aí buscando filosofias, é muito comum, está cheio de, entre aspas, cristãos, falando de filosofias e tem a sua parte. Está cheio de coach cristão e tem lá a sua função, mas nada disso vale a pena se você não entender o plano de Deus para a tua vida. Se você realmente quer ter uma vida diferente, você precisa entender isso, de que o bem mais precioso que Jesus veio trazer não foi a prosperidade, também não foi a cura de um câncer. O bem mais precioso que Jesus veio trazer para nós foi a possibilidade de termos a vida eterna, o prazer eterno, a maravilha eterna, em que olhos não viram e nem ouvidos ouviram o que Deus preparou para cada um de nós. Daqui a pouquinho o sol começa a nascer. Hoje já é sábado, o momento agora. Não espere amanhã não, né? Muita gente que fala que daqui a pouco vai amanhecer o dia. Talvez seja tarde. Nunca deixe o minuto passar. Cada segundo na tua vida é importante para você ter essa relação com Deus e viver o sobrenatural de Deus. O bom sobrenatural, o ótimo sobrenatural. Não o maligno sobrenatural, que também faz parte desse tempo que estamos aqui. Mas saiba que uma vez sua vida entregue a Jesus Cristo, nada, nem ninguém pode te separar do amor e do poder de Deus que é derramado sobre todos nós em Cristo Jesus. Pessoal, uma ótima restante de noite aí, nós já estamos no sábado. Que esse sábado seja de muitas bênçãos sobre a tua vida, de reflexão. Sempre é uma oportunidade para você rever os seus conceitos. De repente você está aí há 30 anos na igreja e talvez você nunca aceitou Jesus Cristo. Jesus Cristo nunca foi presente na tua vida. Você esteve na igreja por estar, por uma condição da tua mente, mas na verdade lá no teu íntimo Jesus nunca fez morada na tua vida. Você continua ainda buscando as coisas desse mundo. Você não consegue se desprender dessa vida porque colocaram isso para você, até entendo, tá? É isso que você recebeu. Mas eu quero que você reflita, leia a Bíblia, leia os 4 evangelhos, fale com Jesus como a gente está nesse bate-papo aqui. Nem que sejam 1 minuto, 2 minutos, não se preocupa com orações longas não. Mas tenha sinceridade no teu coração. E de repente você está aí tanto tempo na igreja e agora caiu a ficha, pô, Edson, sabe, na real, cara, eu acho que eu nunca tive um encontro com Jesus. Então o momento é agora.
Abra o teu coração, fale com ele. O Edson não é dono da verdade. O Papa não é dono da verdade. Moisés não é o caminho. Israel não é o caminho até Deus. A religião não é o caminho até Deus. Maria não é o caminho até Deus. O caminho é Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele é a verdade, ele é a vida. Então, se de repente você refletiu sobre tudo isso que nós conversamos e sentiu no teu coração de que eu preciso viver essa vida sobrenatural, eu quero isso para a minha vida e eu estou tanto tempo aqui e não, puxa vida, eu preciso ter humildade suficiente para repensar que evangelho eu estou vivendo. Qual é o evangelho que eu vivo? É uma oportunidade. A cada segundo, Deus nos dá uma oportunidade de nos arrependermos e recomeçar a nossa vida. É tempo de recomeçar, é tempo de repensar. Se você sentiu isso no teu coração, aproveita o restante dessa noite, o restante desse dia, ou você que está assistindo pelo YouTube, né? O vídeo está sendo editado para que você acompanhe depois, aí está a oportunidade. Não importa quanto tempo você tenha na igreja, mas entrega a tua vida de fato e verdade a Jesus Cristo. Tá bom? Que Deus abençoe vocês. Pessoal, não esquece de entrar na nova plataforma da nossa comunidade. Ela está muito legal. Entra lá, nossa comunidade do Alto da Lapa, e você vai gostar muito. Está com uma cara nova, um site interativo, bênção para todo mundo, tá bom? Tá o Bispo Cláudio lá, muita gente legal, o pastor Amauri também, gente fantástica, o pastor Carlos, pastor Eliana, pastor Elisete e tanta gente legal, tá bom? Entra lá, nossa comunidade, ou entra lá, Bispo Cláudio, você vai ter acesso, e se você precisar de oração ou de algum aconselhamento, lá é um canal legal para você ter essas informações. Amanhã à noite estarei aqui para mais um bate-papo. O nosso post do tema logo mais já estará à sua disposição. Espero que vocês gostem e vamos juntos aí até a semana que vem, participando aí de eventos importantes, divulgando para vocês tanta coisa legal, tá bom? Forte abraço, muito obrigado a todo mundo que participou hoje com a gente aqui. Né? A Marta Mendes também. Ô Marta, que legal, Marta e o João estão aqui participando com a gente. A Karine também está assistindo. A Karine estará com a gente lá no dia 15 de maio na missão. Muito obrigado, viu, Karine? Sempre aqui com a gente. Irene, grande querida, Irene está aqui também participando junto com a gente. Duda, obrigado aí, viu? Alex também participando com a gente, obrigado mesmo. Todos, né? Obrigado pelo carinho, por estar sempre acompanhando aqui esse tempo de reflexão, tá bom? Forte abraço, amanhã, meia-noite, estaremos aqui com mais o TalkNet e lembre-se sempre, hein? Você já falou com Jesus Cristo hoje?